Ótima tarde a todos. Eu sou Vanderlei Petri, da Petros Pessoas e Organizações. Esse é o nosso encontro virtual do Programa de Desenvolvimento e Liderança da Goiás Verde Alimentos. É uma satisfação encontrá-los aqui. Hoje nós temos um tema bastante provocativo, que é falar sobre alta performance, falar sobre produtividade e foco. Muito mais do que um tema, muito mais um conteúdo que você vai encontrar em muitos livros, em muitos materiais estudados, é um conceito de vida. A pessoa que tem uma mentalidade focada em produtividade, ela está constantemente se questionando, se provocando, se ela de fato está fazendo aquilo que de mais importante deveria estar fazendo. No mundo que a gente vive hoje, manter o foco tem se tornado uma das competências mais difíceis. Tem estudos que, inclusive, destacam, e o que assustam esses números que nós temos, na média, um adulto, na média de quase 11 mil tentativas de interrupções para tirar o nosso foco do dia a dia. E o foco, que é a capacidade de dizer não, se a gente for desconstruir essa palavra, para coisas que são menos importantes, se tornou um grande desafio, principalmente quando se tem empresas com alto nível relacional, ou seja, empresas de cunho familiar, mais difícil ainda é dizer não. E a gente tem consequências terríveis aí para as entregas, para a produtividade, especialmente em cargos de liderança, cargos técnicos, cargos que a empresa espera entregas importantes nesse contexto. A maior parte das pessoas são promovidas porque construíram uma carreira com muito trabalho, e esse trabalho muito está relacionado à mão na massa, a trabalhar com musculatura física. E a partir do momento que você vai para essa transição de um cargo de liderança, muito se espera que você desenvolva outras competências para focar naquilo que, de fato, é o papel do líder. Às vezes, essa transição é muito demorada. Quando a gente vai conhecer histórias de grandes líderes, pessoas de sucesso, é muito comum a gente entender que essa disciplina de manter o foco para fazer o que é realmente importante, ela é uma das grandes atribuições ou grandes competências de quem realmente faz a diferença. Da mesma forma, quando a gente fala manter o foco, disciplina, ser uma pessoa produtiva, o mesmo vale para a vida pessoal. Não tem como a gente separar uma pessoa que tem habilidades para escolher e trabalhar em cima daquilo que, de fato, gera mais resultado, gera mais movimento, vai gerar mais potência, mais reconhecimento, ela também vai fazer isso na vida pessoal. Então, histórias de sucesso, de pessoas de sucesso, com certeza deixam muitos rastros de grandes disciplinas no foco. Então, a gente vai falar um pouco sobre isso. No final do nosso encontro, nós vamos falar um pouco sobre uma ferramenta, mas é uma ferramenta simples, mas bastante profunda, que pode gerar grandes transformações aí na forma como a gente organiza mentalmente a nossa lista de prioridades, que é a matriz de urgência e importância. Então, assim, a gente tem tido grandes experiências com uma ferramenta bastante modesta, mas que ajuda muito, muito de verdade as pessoas se tornarem produtivas. A gente vai estar passando isso no final, vai estar passando hoje à tarde já um conteúdo de apoio, e nós vamos estar conversando com bastante profundidade sobre isso. Bom, só relembrando, então, fazendo alguns comentários aqui, fique bem à vontade de interagir durante as minhas falas. No momento que eu estiver aqui apresentando o conteúdo, agora eu vou compartilhar a tela, fique à vontade de ou levantar a mão ou abrir o microfone e interagir com a gente. Não tem problema nenhum, nenhuma dificuldade para você fazer isso, tá? Toma a liberdade aqui de a gente fazer um bate-papo informal sobre produtividade. O que é isso, informal? Que a gente vai conversando sobre o assunto, eu vou estar contando algumas situações reais a respeito desse tema, mas especialmente histórias ou fatos que têm conexão com alguma ferramenta dessa e que mostra a utilização dela na prática, né? Então, nós estamos falando aqui de produtividade, o que é, na verdade, uma mudança, uma atitude mental.
Quando a gente fala um modelo mental, é, na verdade, uma competência que você desenvolveu, um hábito, né? Você vai repetir isso, da sua forma de buscar se tornar cada vez mais produtivo. A produtividade a gente vê muito forte nos atletas, né? Porque o atleta ele busca alta performance. O que é alta performance? É a performance dele comparada com a performance dos outros. Então, se a pessoa corre 10 quilômetros em 35 minutos, quantos quilômetros eu corro em relação às pessoas que têm alta performance? Então, essa é a comparação. Auto-performance significa eu comigo. Em quanto que eu estou gerando de resultado. E o caminho da alta performance, ou seja, eu com os outros, a empresa com as demais, é a gente começando individualmente, quer dizer, eu comigo mesmo. Quanto que eu estou e sou produtivo? E aí vai bater numa questão muito forte, que é entender as expectativas do cargo. Qual é o meu pacote de entrega? O que se espera do meu pacote de entrega? Esse encontro ele tem como pano de fundo muito forte o nosso encontro presencial. A base do nosso ele será a base do nosso encontro presencial. No encontro presencial, a gente vai trabalhar muito essa construção do teu foco sobre as diretrizes do que se espera no teu cargo. A empresa espera junto à liderança, ou um cargo estratégico, como é o seu. E aí, em cima disso, a expectativa que se tem dessas entregas, ou seja, o pacote do teu plano de ação, a gente vai construir no final desse módulo, um plano de ação com algumas diretrizes, e este encontro de hoje é o desdobrar disto de forma a simplificar como a gente transforma a intenção de um plano em uma entrega prática no ambiente de trabalho organizacional que nem o de vocês, especialmente no ambiente industrial. Então, vamos lá falar um pouco sobre produtividade sem enrolação. Há muitos anos a gente percebe, né, que as pessoas estão trabalhando muito, mas muito significa bastante, a ponto de muitas vezes não terem tempo para pensar na sua vida pessoal, tempo para quando a gente começa a discutir, entender um pouco da história de empresas, setores, a gente vai entender que a grande parte das organizações, o advindo da informática, dos sistemas, de processos automatizados, ferramentas, o uso do smartphone, inclusive, ele trouxe grandes facilidades na nossa vida. Essas facilidades deveriam estar diminuindo o excesso de trabalho que a gente tem. E esse é um ponto que a gente tem discutido muito sobre o que é ser produtivo, incorporando novas ferramentas, mas se a gente continua não tendo um dos recursos, que é o principal recurso, que é o tempo. Realmente, para muitas pessoas, a falta do tempo é a grande desculpa. Eu falo por que da grande desculpa? Porque a partir do momento que você tem a consciência de ser produtivo, ou da busca de uma melhoria contínua nesse teu contexto, nesse teu processo, você vai perceber que o tempo ele é relativo à tua prioridade, à tua forma, à tua habilidade de dizer não para as outras coisas. E essa relação do uso adequado desse recurso, o tempo, ele é tão importante, e é um tempo que não tem volta, que a gente quer justamente começar essa fala. Então, a maioria das pessoas ocupadas são as pessoas que mais têm tempo para fazer melhoria, que mais têm tempo para buscar inovação, que mais têm tempo para trabalhar com menos esforço e gerar mais resultado. Olha a contradição. E a maioria das pessoas que trabalham muito, né, as pessoas focadas, elas conseguem gerar potência e têm tempo para melhorar. As pessoas muito ocupadas, que trabalham muito, elas não conseguem espaço na agenda e acabam entrando nessa questão de que, de fato, elas não têm tempo e realmente para muito. Uma das grandes perguntas que cabe a gente colocar aqui nessa provocação hoje, a ideia é que você saia daqui pensando de fato com a tua competência sobre focar naquilo que é prioridade na sua vida. O quanto você tem consciência de definir prioridade e ter um comportamento alinhado àquilo que você definiu, ou seja,
Se algo é importante, como é que eu trato aquilo como importante? A gente vai ver isso na sequência. Mas a pergunta que eu quero colocar aqui, se você for considerar hoje, uma quarta-feira, no meio da semana, se você considerar de segunda-feira até agora, o quão produtivo você foi? O que de fato é ser produtivo no teu olhar? No teu foco hoje, você estaria com uns dias ruins, não foram produtivos, medianamente produtivo ou muito produtivo. Tudo vai depender da tua expectativa e quanto tu está com o nível de consciência ativo. Ou seja, não estou com o modelo piloto automático ligado e eu estou observando se eu realmente estou sendo produtivo ou não. Né? O que é essa relação de produtividade? Tem a ver com a tua expectativa e com o teu uso do tempo. Vou mostrar algumas equações aqui, mas essa pergunta, ela também provoca a gente pensar que tem dias que você não vai ser produtivo, você não consegue ser produtivo todos os dias. A ideia é que você seja, na maior parte dos teus dias, produtivos. Mas tem dias e momentos e escolhas que a gente faz que são altamente improdutivas. E talvez você vai experimentar essa sensação de como é não ter sido produtivo somente depois de ter vivido essa experiência. Eu contava hoje de manhã aqui para a equipe que participou do nosso encontro, exemplo ontem, né? E eu vou dividir algumas experiências que eu uso para a gente buscar manter o foco, ou não se desviar tanto do foco. Mas ontem, um exemplo, eu tive quase 4 horas de uma atividade onde eu fui concluir, e quando eu concluí, eu tive justamente esse sentimento de que eu estava aqui. Se essa régua tivesse um espaço pior ainda do que esse vermelho aqui, chateado, eu com certeza me enquadraria ali, que foi um dia uma tarde extremamente improdutiva. Por quê? Eu fui fazer um processo, esse processo tomou muito tempo, esse processo poderia ter delegado para alguém, mas fiz questão de fazer, não com conhecimento suficiente para fazer o processo, supondo que eu tinha esse conhecimento, eu coloquei quase 4 horas de atividade ali. Isso me gerou uma frustração muito grande. Por quê? Eu tinha uma expectativa. Mas talvez, se eu não tivesse a expectativa, eu não ficaria frustrado e não teria analisado o que eu fiz, de doar 4 horas do meu tempo para aquela atividade, quando eu poderia estar usando ela em algo que realmente me gerasse resultados melhores em outro contexto. Esse tipo de provocação à experiência, a gente acaba criando por hábito se provocar. Como foi o teu dia, como foi a tua semana, o teu mês, os teus últimos 3, 5 anos. Foram produtivos? Baseado no que você considera que foi produtivo? É uma opinião ou você tem uma evidência? A tua semana, no teu ambiente de trabalho, foi produtivo? Mas aí vem muito a questão. Ser produtivo é estar ocupado? Não. Totalmente o contrário. Estar ocupado é muito fácil. E tenha certeza que ser produtivo não é estar ocupado. Produzir, desenvolver a partir do teu foco, aquilo que tu tem objetivo, do teu plano, é ser produtivo. Eu vou dar um exemplo bem figurativo aqui. Suponha que eu tenha acordado de manhã ontem. Vou dar um exemplo de ontem. Suponha que ontem de manhã, quando eu acordei, eu olhei para o relógio, 5:30 da manhã. Beleza. Meu objetivo hoje, não fazer nada. Mas eu quero fazer um nada tão bem feito que eu quero chegar no final do dia, lá pelas 11 horas da noite, e que eu possa olhar no espelho e me perguntar como foi o teu dia. Eu não fiz absolutamente nada. Até evitei de respirar muito. Quando eu me olhar no espelho, qual é a resposta que eu vou dar se eu fizer a pergunta? Petri, foste produtivo hoje? Qual a resposta que você daria? Eu fui produtivo ou não fui? Vamos lá. Primeiro, eu não fiz absolutamente nada. Passei o dia inteiro sem fazer nada. E aí, fui ou não fui produtivo? Uns segundos para pensar. Quem falou que eu não fui produtivo errou. Eu fui altamente produtivo. Esse é o contexto. Eu fui produtivo porque eu tinha um objetivo, o meu comportamento
me manteve nesse objetivo o dia inteiro. Ah, mas Petri, foi um objetivo fácil. Não fazer nada o dia inteiro? Sim. O meu comportamento me manteve alinhado com o que eu quero. Então vai bater muito numa máxima frase aí que a gente tem usado com vocês constantemente. Saber e querer é diferente de fazer. Ter conhecimento e não fazer é igual não ter conhecimento. Então, eu sei o que eu quero e eu faço, eu foquei naquilo, eu fui produtivo. Eu não queria fazer nada. Eu foquei e consegui ter isso. Agora, eu posso sair da cama de manhã com uma intenção muito positiva, mas acabei o dia não fazendo quase nada do que eu gostaria. Será que eu fiquei parado? Não. E é isso que a gente percebe usando os equipamentos que a gente tem disponível, smartphones, planilhas, sistemas, ferramentas, as interações, excessos de respeito. Não que eu quero que você não tenha respeito. Eu explico melhor isso quando a gente tem excesso de respeito para não dizer não às coisas. Eu vou, inclusive, postar um artigo para vocês, eu menciono nesse material que eu compartilho para vocês hoje no final do dia, também uma dica, um artigo rápido, pequeno, explicando como trabalhar o não, treinar o não, como dizer não para as coisas e não para as pessoas. Como entender quando não é um sim óbvio, é um não. Como a gente fazer essa leitura mais rápido. Então, eu provoco um pouco nesse artigo, é um artigo de leitura assim, complementar, que vai te provocar para entender se você tem ou não dificuldade para dizer um não. E esse não tem que ser de baixo para cima e de cima para baixo. Explico. Você tem que conseguir dizer um não para a sua diretoria, digo para as coisas que eles vão solicitar, tem que conseguir se posicionar com não também para a sua equipe, e tudo bem que isso, às vezes, a pessoa na tua frente, ela vai ficar um pouco desconfortável, mas ela vai entender que não é pessoal. Você está focando numa prioridade que você determinou. Você tem um foco, você tem uma entrega. E se você, de fato, não tem disponível o recurso, o tempo, você não pode aceitar novas demandas. E esse é um ponto importante, porque pessoas ocupadas, elas podem ficar ocupadas por décadas. Pessoas fazedoras, como são chamadas, que muitos no passado, eu inclusive vivi isso, nós fomos ensinados que fazer múltiplas coisas ao mesmo tempo é sinal de produtividade, o que não é. Não é o Petri que fala isso, são estudos científicos que comprovam que pessoas que fazem muitas coisas ao mesmo tempo têm a chance de fazer 33% menos de produtividade do que uma pessoa focada. E confesso que eu desconfiei desse estudo, confesso que eu fui procurar as fontes, analisei, e de fato é um estudo científico, que ele fala que a natureza humana ela não consegue priorizar várias coisas ao mesmo tempo. Quando tu coloca algo na tua frente, é o teu foco, é a tua prioridade. Só que quando tu começa a fazer outra coisa, tu deixa esse foco de lado e pega outra coisa. Então a gente fica fazendo essa dança, essa ciranda, de um pouco da coisa, e a gente tem a chance de não entregar muitas coisas prontas. É bem verdade que as mulheres têm uma capacidade muito maior que os homens na questão de múltiplas atividades ao mesmo tempo. É uma habilidade desenvolvida, muitas vezes até por necessidade, de ter que fazer muitas atividades, e aí não é um contexto que eu quero entrar, mas elas têm essa qualidade. O que não significa que ela consegue focar frente do homem em uma prioridade. Uma curiosidade, né? O dicionário brasileiro português até 2020, ele não tinha no dicionário a palavra prioridades no plural. Por que não tinha prioridades? Justamente por essa fala que eu fiz de que a gente não consegue ter prioridades. Você tem uma prioridade. E você só vai substituindo o quanto de tempo você prioriza ela para outras. É um bom exemplo que eu usei da chaleira. Quando você, um exemplo de medir o tempo, você põe a chaleira no fogo e o teu objetivo de ser produtivo é aquecer a água. E aí
Eu estou lá, de repente a porta da minha sala está aberta e eu vou atender pessoas. Toda vez que eu vou atender, eu vou tirar a chaleira. Ela para de ferver. Terminei, boto ela de volta. Ela não volta a ferver no mesmo nível que estava antes. Ela demora a voltar a um tempo ali. Agora, você faz isso o dia inteiro, o tempo todo, quando você tiver uma interrupção do teu foco. Você vai perceber que chega no final do dia, não ferveu água, ou seja, foi improdutivo. Vários exercícios, um deles que eu vou contar uma história para vocês do Max, é um exercício desse de você medir quantas interrupções o teu foco tem. Eu já medi, eu levo em torno de 8 a 11 minutos para voltar o que a gente chama de foco ao extremo. Quando você atendeu alguém, um telefonema, interagiu com uma publicidade na internet, alguma coisa assim, que você desconecta a tua mente daquele foco, troca o assunto e vai atender alguém. Você foi gentil, você foi educado, você não quis deixar a pessoa esperando, beleza. O preço que você vai pagar é a improdutividade. Você desfocou. Então, eu levo 8 a 11 minutos, né, para focar de volta ao extremo. Essas interações no dia a dia, dependendo das tuas competências de se desvincular dessas interações e tirar do foco, podem te tornar mais ou menos produtiva. Ocupado, todo mundo está. Será que com aquilo que vai te gerar produção? Não sei. Esse é um ponto que a gente tem que entender. Pessoas ocupadas fazem muito e entregam pouco. É muito fácil você identificar uma pessoa ocupada. Ela, ocupada, apaga incêndio, o tempo todo está enxugando gelo. Significa, e eu não vou entrar agora nessa fala, mas nós vamos falar no encontro presencial, significa ela não trabalhar nas causa raiz do problema. Significa ela ter 80% a mais de esforço do que resolver o problema em si. Pareto, para quem conhece o que é Pareto, quem não conhece, a gente vai conversar sobre Pareto presencialmente ali, tá? Mas nós vamos falar de causa raiz. Aonde nasce o problema? Se o líder desenvolve essa habilidade, ele descobre aqueles 20% que geram 80% do trabalho. Então, matou esses 20% dos problemas, ou geriu eles, 80% daquilo que toma o tempo da gente, também são estudos, uma ciência já, Pareto já virou uma ciência, e a gente vai entender o que é FCA, fato, causa e ação. FCA, não se preocupem, são só comentários avulsos aqui no que a gente está buscando de entender aonde nasce o problema e matar bem a causa. Ser produtivo é isto, é apertar o botão certo. Tá? A produtividade, uma pessoa produtiva evita o incêndio acontecer. O ocupado fica apagando ele. O ocupado segue ordens. E aí, chefe, o que nós vamos fazer agora? E aí, gerente? E aí, diretor? O produtivo entende o papel dele, o impacto dele. Nesse trabalho, nós temos a missão de, junto com vocês, clarear esse foco, construir um plano de trabalho e terminar isso entregando, inclusive, uma estrutura de processos no final. Tá? Então, esse encontro agora, mais o presencial e o próximo, a gente vai trabalhar muito a questão de para onde eu estou correndo, acelerando, mirando o meu dia, os meus recursos, o meu tempo, o que eu tenho disponível, e o que eu estou entregando de fato. Esse é uma boa provocação, porque quando a gente fala de alta produtividade, a gente fala de performance, que é um nível bem mais alto, o atleta busca performance, que é um nível muito mais apurado, resultados são milésimos dentro de minutos para poder ter uma performance. A gente está falando de felicidade, a gente está falando de satisfação, a gente está falando de você corresponder à expectativa de alguém, do teu gerente, do teu líder, das pessoas que te promoveram, das pessoas que dependem de ti. Toda vez que você atinge um estado de performance, você fica feliz. É um exemplo de um jogo, futebol, o gol. É uma performance, é uma felicidade. É um exemplo, talvez, que tem outros melhores que a gente poderia usar. Então, produzir resultados, a produtividade é um meio. Então, é um meio para produzir.
Produzir é entregar o que importa com inteligência, foco e, principalmente, gente, intenção. Às vezes, a gente vai ter dias ruins, vai ter semanas ruins, semanas que você vai dizer, nossa, que semana ruim. Mas a tua intenção, o teu objetivo, a tua busca era ser altamente produtivo. Talvez o como foi feito, as interrupções de outras áreas te impediram de manter o teu foco, mas a tua intenção era essa. O problema é quando a gente trabalha e vê muitas pessoas que não trabalham o dia inteiro contra o relógio e acabam não percebendo que elas não estão olhando o foco da entrega dela. Quanto que ela produziu? Vou pegar um exemplo da fábrica de vocês. Talvez o detalhe do exemplo, né, eu não vou ser muito feliz, mas talvez próximo do contexto industrial. Eu posso chegar no final do dia e dizer que a minha jornada é 8h30, ou se vocês pagar o sábado, 8h45, 9 horas. Eu fiz, nossa, nunca trabalhei tanto como as minhas 9 horas hoje. A pessoa pode dizer, nossa, dificuldade, trabalhei 9 horas muito pesadas hoje. Ou ela pode dizer, entreguei 98% da minha produtividade hoje. O que significa o olhar? Parece um trocadilho simples, mas não é. É a forma como tu constrói a verdade na tua cabeça. Uma pessoa produtiva vai olhar onde eu quero chegar e ela vai olhar quanto faltou para chegar lá ou se ela chegou. Ela não tem dúvida do resultado. Uma pessoa ocupada vai olhar quanto tempo eu já gastei. Já trabalhei o dia todo hoje. Beleza, então estou indo embora. A grande diferença é o foco e o posicionamento. Pessoas que não têm tempo para nada são pessoas que se ocupam com tudo. Então, todo o processo de ser produtivo é uma decisão. E uma decisão são pequenas escolhas de agora. Como é que eu vou ser produtivo nos próximos 30 minutos? Como é que eu vou ser produtivo neste dia? Tendo instrumentos e ferramentas. O primeiro conceito é você ter consciência que você quer ser produtivo. E não é uma coisa que você vai conseguir mudar de imediato. Me permitam só que eu acho que alguém está tentando entrar na sala. Deixa eu ver, voltar aqui para a gente verificar. Só um segundo aqui que... Sim, chegou alguém. Ok, estou liberando aqui. Voltou, deve ter caído uma conexão, já liberamos, então eu estou voltando aqui para a apresentação. Ok? Voltamos. Opa, tem mais alguém que voltou ali. Ok. Pessoa tinha talvez alguém caído ali na conexão. Voltamos aqui para nós, então. O que eu falava é o seguinte, então, a escolha de ser produtivo, produtividade, performance, resultado, fazer a diferença, fazer alguém feliz, a gente está numa linha mestre que leva tudo para esse contexto. São pequenas decisões, pequenas escolhas diárias. O comportamento, a intenção de alguém que quer ser produtivo são as pequenas escolhas. Hoje, o seu dia vai ser produtivo? Depende, como eu dei o exemplo, desculpa, depende das tuas expectativas e do que você tem combinado com alguém dentro da empresa. Então, essa é uma pergunta que tem que te incomodar e te provocar. Qual é a decisão que eu estou tendo para me tornar? Você querer uma vez ou outra não vai resolver. Para isso, a gente tem que ter ferramentas. Nós vamos falar um pouco sobre essas ferramentas no transcorrer aí da minha fala hoje à tarde. Quantas vezes você teve um dia cheio, mas sem resultado? Como é que é esse sentimento de um dia cheio, sem resultado? Você já sentiu, né, a exemplo, como eu dei, exemplo, ontem à tarde, numa agenda bastante desafiadora, como eu estava em viagem a semana toda, voltei à noite, no sábado, tu tem que determinar bem o que é ser produtivo nos seus próximos dias. E aí eu dediquei a perder 4 horas de um dia que eu tinha um monte de expectativa. O sentimento de improdutividade é grande. E você? Como é que experimenta esse sentimento? Ou
muitas vezes no piloto automático, acaba não parando para analisar, questionar esse sentimento. É importante, é relevante você criar um hábito para avaliar essa improdutividade ou produtividade do seu dia. Geralmente, quando eu chego em casa, alguém me pergunta, assim, a minha esposa, e aí, como é que foi o teu dia? Essa pergunta, ela me remete automaticamente para a produtividade, do que eu queria, do que eu entreguei, do que alguém esperava, do que eu entreguei. O meu pensamento naquele momento hoje foi um dia muito ruim, não foi produtivo. Para mim, já é motivo para eu não perder o próximo e eu ter eficiência nas minhas escolhas e entrega. Eu vou mostrar para vocês o que alguns empresários fazem para ter sucesso com uma agenda lotada. Como é que eles conseguem, com tantos negócios, ter cada vez mais tempo para fazer novas coisas? Se você perceber, o empreendedor e esses empresários que a gente acompanha, o rastro de sucesso deles é a agenda disponível. Eles têm muita disponibilidade, mas também não abrem mão de serem produtivos. E esse sentimento, ele tem que te provocar a voltar para a pista. É bastante verdade também falar que às vezes a gente está com o piloto automático e não percebe isso. E uma baita ferramenta que vai te trazer de volta para a pista, se realmente a tua intenção é ser produtivo, é o feedback. Desculpa, o feedback vai te trazer para ser produtivo. Toda pessoa que traz o feedback para você, mesmo que ele chegue meio torto às vezes, tem a intenção positiva de contribuir. Talvez ela usou a forma, o instrumento errado. Mas é muito importante entender assim, que esse processo de dar feedback é uma grande forma de você se manter produtivo naquilo que você talvez combinou, pactuou, criou um contrato de expectativa com alguém. Tá? A gente não consegue ter certeza do futuro, mas é um grande exercício de criatividade. Só que é uma coisa eu posso assegurar. Se as pessoas, fosse possível voltar para o passado e observar como a gente se distraiu com coisas que geram pouco ou nenhum resultado, onde a gente colocou os nossos anos, os nossos tempos, a nossa disponibilidade de tempo para aquilo que não gerou resultado, tenha certeza que você estaria muito frustrado. Analisar o futuro, prever ele e lotar tempo naquilo que é importante, vai com certeza te preparar, sedimentar aí um novo patamar na tua vida. Pessoas fazedoras têm um reconhecimento por um certo prazo. Pessoas que geram resultado valem muito no mercado. Eu aqui lembro e compartilho aqui, tem uma atividade que a gente discute no momento de mentoria, que é você fazer uma carta para você ao futuro. Quanto mais alto o nível do cargo, mais longe eu olho em relação à carta. Em 2014, eu atendi por muitos anos um grupo de empresários aqui na região sul do Brasil, uma empresa que hoje é referência a nível Brasil. Estão com 11 mil funcionários agora. Na ocasião, chegava a 1.200, quando a gente começou o trabalho, e fecharam 11 mil agora. Esse grupo, eles são os sócios, foi feito um trabalho de alinhamento justamente do que é importante dentro da empresa e como eles vão alinhar isso dali para baixo. E eles criaram, quando terminaram o trabalho, uma carta para eles mesmos, endereçada para eles, ao futuro deles. Eles escrevendo para eles mesmos, tipo o Petri escrevendo para mim, eu, Petri do passado, escrevendo para o Petri do futuro daqui a 10 anos. E eu tinha algumas diretrizes nessa carta, de falar de como estão, quais hábitos ruins que você deixou, como você priorizou as coisas importantes da sua vida, e a propósito, quais são as coisas importantes da sua vida hoje, quais deveriam de ser as coisas importantes da sua vida que você imagina daqui a 10 anos. Fale da sua família, o que é importante. E aí eu fui descendo, saúde financeira, saúde física, relacionamento, carreira, desenvolvimento, empresa, decisões difíceis e o que você não vai tolerar, não deveria tolerar e que conselho você daria para daqui a 10 anos. No ano passado,
Eu fiquei de posse dessas cartas, lógico. No ano passado, eu postei elas, eles receberam. Cara, muito legal essa ponte de 10 anos e uma mudança avassaladora na vida deles. Lógico que não tem como a gente compartilhar um contexto pessoal e particular, mas eu poderia dizer que mais de 90% dos 5 sócios entregaram o que eles tinham pactuado com eles mesmos nas prioridades de vida deles. E tem um exemplo muito legal, e ele sabe que eu falo, e eu tenho essa liberdade de falar por autorização dele. É um dos diretores, ele estava muito frustrado, por quê? Quando a empresa começa a crescer, e a gente está falando na época, eles tinham 11, 12 filiais, hoje eles têm 87 filiais, se não me engano, 87, 88. Quando a empresa começa a crescer, parece que tudo se torna urgente e as coisas importantes da tua vida não tem mais espaço. Basicamente, ele pegou um momento e disse, nossa, eu tenho uma filha adolescente, na época, 13 para 14 anos, e eu não consigo não ver a minha filha crescer. Eu só trabalho, Petri. E aí eu perguntei, quem é o dono do tempo dele? Ele disse, sou eu. Mas na minha agenda do trabalho na empresa não sou mais eu. Eu disse, como não? É uma escolha tua. Você não está confortável em colocar um não e assumir as consequências do não. Quando eu digo não, algumas coisas eu vou ter que assumir. Eu não vou tomar o remédio. Então, a consequência tu vai ter que assumir e não reclamar dela. E nesse caso, algumas coisas que eram muito importantes para ele, que ele definiu como importantes, só serviam para ele se sentir triste. Ou seja, você cria uma regra que mesmo você mesmo não cumpre. É só para se sentir triste, perder energia. Então ele dizia, minha família é importante. E eu dizia, se é importante, me prova. Como tu usa o teu tempo para isso? Eu não tenho tempo, Petri. Não é tempo, é quantidade de tempo. É qualidade do tempo que você vai dedicar à tua família. E aí a gente discutiu o que era qualidade e como ele deveria, o que ele gostaria que atendesse a expectativa dele de ter momentos mais com a filha. E resumindo a história, tá? Uma agenda extremamente disputada dele. O que ele definiu? Se tem coisas que ele vai botar na vida dele, no radar dele como importante, ele vai tratar como importante. A filha é importante? É. Então tá bom. A partir de hoje, eu tenho coisas que eu não abro mão de dar atenção como importante. E aí começou um movimento dele negociar o seguinte: toda vez que ele tiver numa reunião que vai passar das 17 horas, e toda quarta-feira ele criou um compromisso com a filha, antes de eu dar o exemplo. E aí, o que era o compromisso dele? Eles iam andar de bicicleta. Independente, tal, lógico que não vão dia de chuva e tal, mas é ali que seria o momento que os dois teriam uma relação, um encontro. Ela sempre fazia esse percurso, corrida de bicicleta, e definiu que às 5h30 da tarde de toda quarta-feira ele iria se dedicar a isso por um tempo com a filha até eles definirem outro momento da vida deles. E não tinha reunião naquela empresa que mais iria segurar ele. Então, chegava no momento, 5:05, ele levava uma meia hora para chegar em casa, ele se levantava, gente, agradeço o tempo de vocês, mas eu tenho um compromisso importante e inadiável. Agradeço, vocês não conseguimos vencer a agenda hoje, é um assunto, eu deixo vocês aqui as minhas diretrizes, sigam, mas eu preciso responder ao meu compromisso do que eu tenho de importante. E ninguém sabia, ele saía. Passou muitos anos e ele continua fazendo isso. Assim ele faz com os gerentes de fábrica dele, quando ele vai tomar um café com eles. Assim ele faz para sentar para alinhar com a equipe. Assim ele faz com a esposa no esporte que ele tem com a esposa. Ele não negociou mais aquilo que é importante. Porque se eu não tiver isso claro, você vai se tornar improdutivo lá no futuro, olhando o teu comportamento desalinhado aqui. Então, gente, para entender o conceito pontual do que é ser produtivo, é você usar o teu tempo, de forma produtiva para gerar resultado. Então, o resultado, performance, resultado, é o uso do tempo de forma produtiva, né? E aí tu vai conseguir gerar esse resultado na empresa. Deixa eu arrumar meu fone aqui. Isso. Tá, então,
O resultado, ou seja, o tempo como eu utilizo de forma produtiva e o nosso olhar compartilhado com vocês, quando a gente estiver ali discutindo a construção do teu mapa, do teu plano de trabalho, é como eu vou usar o meu tempo. Você não é dono do teu tempo. A empresa, o teu líder, o teu gerente, ele vai contigo alinhar, vocês vão priorizar algumas coisas e outras coisas você vai negociar com ele ou não. Você, a partir do momento que tem claro que você vai ser muito mais produtivo, que você tem algo bem importante para fazer e que vai, com certeza, quando a gente se torna produtivo, que vai resolver algum problema, algum bom problema, você vai ter barganha para negociar ou não para algumas coisas que estão te incomodando. Alguns nãos são importantes. Então, mostre que o tempo, desculpa, aqui para você perceber que o tempo ele é um insumo direcionador. Você pega o foco, direciona para a produtividade. O tempo é o teu recurso, tá? E é ele que realmente você vai direcionar para aquilo que vai te gerar produtividade. Ah, mas teoricamente isso é simples. Não é, né? Ele é um meio, é um caminho que a gente precisa lutar muito para entregar resultado com inteligência e intenção. Requer muito o quê? Que a gente discuta quais são os ladrões do nosso tempo. Pense você, se você tivesse que mapear os 5 maiores ladrões do teu tempo, quais seriam? Tire 30 segundos para pensar sobre isso. O que rouba o meu tempo quando eu começo o dia com o mesmo tempo de outros colegas? O que está roubando esse tempo hoje? Aqui, ó, celular. Ah, Leão, eu tinha certeza que ia surgir o celular. Quem foi que falou? Foi eu. Eu quem? Desculpa, não estou te vendo. Cleito. Opa, isso aí. Bem apontado. E também poderia ser uma ferramenta extremamente produtiva, concorda? Sim. Poderia, mas aí a gente pode ter também mau hábito, o excesso de respeito. Não me entendo errado, eu não quero que você desrespeite. O excesso de respeito com a agenda dos outros e não com a tua. Isso é um desrespeito com a tua agenda. Culturas dentro da empresa, exemplo, o hábito de portas abertas, de atender todo mundo, de estar disponível o tempo todo. Falta de ferramentas, instrumentos, não saber como fazer para focar. Falta de alinhamento. Despreparo, tá? Às vezes a pessoa ela vai deixando as coisas difíceis para o final e nunca faz. Só vão fazendo as coisas que vão surgindo. Tem muitos e muitos ladrões do tempo. Como a gente falava no começo, 11 mil interações, que é o que os estudos estão apontando. Eu fico imaginando 11 mil num dia. Nossa, é muita coisa, mas é uma propaganda, um barulho do WhatsApp, é alguém batendo na porta, é o telefone. Eu não parei para contar tanto assim, mas é muita coisa, 11 mil. Tá? Então, qual é o ladrão do teu tempo que mais está consumindo a qualidade daquilo que você quer e gostaria, que te faria satisfeito, te faria feliz? Eu estou ainda nem falando só das entregas da empresa, estou falando você como pessoa, você como líder. Atenção a isto. É importante a gente mapear. Uma experiência de campo, para mim, que chamou muita atenção, que grande parte das lideranças não tem percepção dos seus hábitos ruins. Um hábito ruim, ele com certeza é um dos grandes ladrões de tempo, né? Bastante mesmo dentro das organizações. Então, entender, né, a gente vai começar bastante também nos encontros, entender o que rouba o teu tempo, aonde tu consumiu o teu tempo. Não é problema quando a gente pega um post-it, como eu fazia com vocês, e diga assim, agora coloque nesse post-it, olha o tamanho do post-it, coloque nesse post-it só o que você construiu de melhoria nos últimos 90 dias. É até difícil a gente imaginar que você não tenha construído. Mas também é fácil entender que tem muita coisa te tirando do foco. E se a melhoria não faz parte do teu radar, muito se explica. A melhoria é a busca da produtividade, é a busca da performance.
é a busca do superar expectativas, tá? Então, vejam que eu insisto muito que a produtividade não é o objetivo, é um meio, o teu objetivo é garantir a entrega. Ser produtivo é gerar esse resultado com inteligência. Essa intenção, que a gente já focou aqui 3 vezes, ela é fundamental que você tenha a intenção de se tornar uma pessoa produtiva, tá? Aqui o artigo que eu mencionei, que eu vou passar para vocês, ele é este material aqui. Então, quando não é um sim óbvio, a resposta é um não. Às vezes a gente fica insistindo num sim quando já sabe que é um não. Você pode me ajudar? Bom, Petri, veja bem. Não, mas dá um jeitinho, se não é um sim óbvio, a resposta é um não. Quando você procura ser excessivamente educado e não se posiciona quando alguém vai entrar na tua agenda, seja um líder, um gerente, um par, um coordenador, e ele pergunta, você tem algo importante para fazer hoje, Petri? Está fazendo algo importante? Pode me ajudar? Normalmente a pessoa por educação diz que não estou fazendo nada importante agora, posso te ajudar sim. Mas você tem uma lista na tua cabeça de coisas que vão te tomar energia. Então é muito relevante você considerar que não são necessários, e é uma questão muitas vezes de sobrevivência das tuas entregas. Tem pessoas que quando migram para modelos assim, vou pegar um exemplo bem clássico aqui no Brasil. Quem trabalhou na Ambev, quem trabalha na Ambev no passado, pessoas que passaram por lá, são pessoas muito focadas em meta, entrega individual. Cada um tem um plano de remuneração variável individual em metas. Lá a gente tem um efeito contrário. Se você não cuidar, as pessoas só cuidam da sua agenda, ela não se envolve com a agenda do colega. Ela não tem essa educação polida de te ajudar. Por quê? Primeiro, ela vai garantir a entrega das metas dela, que geram resultado financeiro no final do mês, o pacote dela. Ou ela vai brigar por isso com todas as forças que ela tem, para assegurar que a meta dela seja priorizada também por outras áreas. O excesso também se torna um problema. É uma cultura que ela se torna bastante ácida se não for bem administrada. Porque isso vai, de certa forma, trabalhar um nível de individualismo muito forte. Geralmente, programas de remuneração variável começam com a individualidade para depois entender que o jogo é o ganha-ganha do coletivo. Tem que ter metas do coletivo, metas do individual, né? Metas compartilhadas com todos, com a equipe, e metas pessoais minhas. E que o ganho do jogo é quando as coletivas são atingidas e também aí eu consigo trabalhar as individuais. Eu vou pedir uma gentileza para vocês que, após o material postado, a gente tem um encontro daqui umas 3 semanas, isso, mais ou menos 3 semanas. Ela vai ser lá em agosto, o nosso presencial. Seria muito importante você ler esse artigo. Eu vou provocar a gente a trabalhar esses nãos lá dentro. E, em cima disso, também trazer a atividade complementar da matriz de urgência, que a gente vai conversar até o final do encontro aqui, tá? Então, leia o artigo, ele é de 2 páginas, ele é um artigo complementar, onde dizer não com confiança é altamente produtivo, e nós não estamos falando de dizer não à pessoa, estamos falando de dizer não à coisa, para que você possa, de fato, ter o sentimento, essa felicidade de ser produtivo. A habilidade de dizer não é representada por essa plaquinha, né? Então, o foco não é sobre dizer o sim, mas sim de desenvolver essa competência de colocar o não. E aí a clareza também de qual é o teu foco diário, qual é o teu foco semanal, quinzenal, como tu está dividindo isso com a equipe, como tu está buscando isso junto à tua diretoria, à tua gerência, para que você tenha clareza de como essa pista está desenhada até você chegar no final do ano para atingir ou não os teus objetivos traçados do ano. A gente vai, no plano de trabalho, a gente vai entrar nisso, tá? Então vai ser bem bacana montar isso de forma coletiva em sala. É lógico que você criando o teu plano de trabalho, ele tem que ser validado pelo teu diretor, pelo teu gerente, porque você criando em sala é uma intenção, né? E validando com ele, aí vocês estão criando um contrato de expectativa que eu vou explicar um pouco mais para frente, tá? Aqui já dei um exemplo, aquele exemplo lá onde você trabalhou 10 horas,
foco na entrega, não na tarefa. Então, a linha operou 10 horas e nós entregamos 98% de eficiência. O que é a eficiência? 100 peças eram esperadas, eu entreguei 98, então 98% de eficiência. Quero dividir aqui uma experiência muito bacana que eu vivi no passado. A gente discutia muito dentro de uma indústria. Tem os 3 turnos, primeiro turno, segundo turno, horários diurnos, você faz em média 8 horas a 9 horas e 45, se estiver não trabalhando sábado. Né? Mas geralmente 8 horas e 75, 8 horas e meia é o horário que você faz de carga horária nos horários normais. Teoricamente, o primeiro e o segundo turno, teoricamente não, eles têm mais horas do que o terceiro turno. O terceiro turno faz 6 horas e meia. Então, pela lógica ou teoricamente, o terceiro turno deveria produzir bem menos porque tem menos horas, correto? No caso da indústria que eu trabalhei errado. E na sabedoria do nosso presidente lá, que era o senhor que fundou a empresa com longa idade já, ele questionou, fez uma pergunta muito inteligente numa reunião que parou a reunião. Ele pediu para que os presentes ali, gerentes, supervisores, encarregados, explicassem como é que um turno de 8 horas e meia produzia menos que um turno de 6 horas, usando os mesmos equipamentos. Desculpe a letra aqui que eu estou escrevendo com o mouse. Ele perguntou, como é que isso acontece? Eu não consigo entender com uma diferença dessa, por que o terceiro turno tem uma produtividade maior em tonelada produzida? Estamos falando de metal fundido à noite, depois das 22 horas até as 5 da manhã. Esse era o horário deles. E como o primeiro e o segundo turno não produzem o que esses caras produzem? Essa pergunta caiu forte, bateu como um soco no estômago em todo mundo na sala. Todo mundo ficou pensando, analisando, e foram analisar, e aí chegaram na seguinte conclusão para responder essa pergunta. E o presidente da empresa já sabia disso, porque ele parou, fez escuta ativa, analisou os 3 turnos, e ele já tinha uma resposta que ninguém tinha chegado. O que aconteceu? Eu vou falar depois qual é a resposta no final, só para manter o suspense. O que ele fez para esses turnos aqui elevar a produtividade? Ele usou uma ciência básica, no passado, regra de produtividade. Ele chegou no turno, reuniu todo mundo num galpão da fundição lá, no caso era fundia metal e alumínio, ferro fundido e alumínio. E ele reuniu todo mundo lá e falou, vocês sabiam, vou dar um exemplo aqui, eu não lembro agora quantas toneladas, que vocês estão produzindo, na média, 11 toneladas de metal fundido por turno, e que o segundo turno está produzindo 12 toneladas,5, números reais ele estava mostrando, eu estou exemplificando aqui, né? 12,5 toneladas, daí os 2 turnos, como é que é o segundo turno? 11, 1,5 tonelada de diferença. Sim, vocês estão com 1,5 tonelada de diferença, e a nossa produtividade comparada com o estado de Santa Catarina, ela não é tão boa, ela pode melhorar nos 3 turnos, então nós temos que melhorar a produtividade da empresa, ela está ruim, teria que chegar no mínimo em 13, um exemplo assim. O que ele gerou quando ele mostrou os números do primeiro turno para o segundo e vice-versa? Ele mostrou que o primeiro turno tinha em débito 1,5 tonelada, e o pessoal aqui começou, por uma competição saudável, querer se igualar ao segundo turno. Logo se igualou. Logo chegaram em 12,5 aqui toneladas. E aí, no segundo momento, foi lá, reconheceu e valorizou. Perfeito. Agora nós temos 8 horas e meia de produção, gerando 12,5 toneladas. Essa é a nossa produtividade. Eu quero compartilhar com vocês, e eu vou escrever aqui no chão. E ele escreveu no chão com os giz de cera grande que eles tinham lá na produção, acho que era gesso. Gesso, giz de cera. Mas ele escreveu e pediu para que eles não apagassem no fazer a limpeza. Primeiro turno, tantas toneladas na segunda-feira. Segundo turno, tantas toneladas na segunda-feira no horário. Terceiro turno. E aí ele colocou a tonelagem do terceiro turno, que era 14,5, uma coisa assim. No terceiro turno, 14 toneladas,5 no terceiro turno, a produtividade. E ele colocou no chão
E todo dia, quando ele chegava na empresa, ele fez isso por quase 3 meses. Ele foi lá e ele anotava como foi a produção do dia anterior. O que aconteceu? Tá? Todo mundo se começou a cuidar qual era a entrega necessária. E todo mundo entendeu que era no mínimo 14 toneladas, porque se um turno com 6 horas consegue fazer isso, por que esse turno não consegue? E aí fomos entender, e aqui é a pergunta que eu não tinha respondido antes. O que leva um turno de 8 horas e meia a produzir menos que um turno da noite? Foco. Não era um foco não intencional, era um foco perdido pelo excesso de interrupção do PCP, do RH, do administrativo, da área de segurança do trabalho, da área de manutenção, dos setups. Ah, mas manutenção tem que fazer. Sim, tudo era feito em horários comerciais, primeiro e segundo turno. Só que não se observava e não se planejava de uma forma adequada, a ponto que tirava essa tonelagem dia, que num mês gera um grande impacto em resultado. Então, a grande pergunta foi: como a gente vai melhorar a produtividade do primeiro e do segundo turno para diluir essas interrupções de foco, ou seja, setups de máquina, tudo, para a gente ter uma produtividade, no mínimo, média, aceitável e controlada aqui dentro da empresa. Na média do mês, a gente tem que saber onde nós temos que trabalhar a melhoria. E o bacana é que gerou uma competição muito legal. O pessoal pegou muito assim nessa competição, tipo time de futebol. Como que o terceiro turno está produzindo mais que a gente? Não pode. E aí começaram a correr atrás e foi muito sadio. Lógico que o terceiro turno conseguiu melhorar a produtividade deles, que fez primeiro e segundo turno trabalhar muito. Mas quem trabalhou muito aqui também? Setores de apoio, que eles podiam ter a intenção boa, mas não podiam prejudicar a produtividade da operação. A manutenção preventiva tem que ser feita sim, aí começaram a fazer manutenções em horários distintos. É um exemplo que eu queria compartilhar com vocês, um bom exemplo sobre essa equação que a gente tem falado aqui, e já mostrei, né? Resultado, tempo e produtividade. O resultado da tua vida vem do tempo que tu se dedicou no que é importante e quanto que tu produziu com aquilo. Quanto mais claro a direção, mais impacto o seu tempo gera. Significa, se eu tenho um plano de trabalho, vocês receberam uma matriz de urgência e importância, eu vou abrir ela daqui a pouco aqui. Quanto mais claro no dia, na hora, na semana, na quinzena, mais claro o impacto que você vai fazer. Não é por acaso que aqueles empresários que fizeram uma carta, que voltaram a receber por eles mesmos, escrita há 10 anos atrás, quando olharam nela, conseguiram entregar grande parte, já tinham entregado tudo aquilo que eles tinham. Olha, com uma pequena exceção lá, a gente tem todos os 5 entregaram praticamente 100% e muito mais em cima daquilo. Porque além dele ter botado no papel, ele tirou da cabeça e botou no papel, ele entregou o papel, ele já tinha reprogramado a mente para aquilo. E eles começaram, então, de fato, ter essa produtividade de resultado que a gente tão fala, que é conectar você com o planejamento. Nós vamos trabalhar aqui, nós vamos juntos sair do informal, muitas vezes, do planejamento informal, para um planejamento um pouco mais estruturado. Simples, mas bem estruturado. Simples, mas não simplista. Simples a ponto de você saber para onde você está correndo, o que você vai entregar, se alguém te questionar sobre produtividade. Caminhando aqui para daí a gente entrar na matriz de urgência e importância, eu quero quebrar um pouco essa frase que você colhe aquilo que planta. Não, não concordo. Eu acredito que a gente colhe aquilo que cultiva. Simplesmente jogar a planta na terra não vai crescer. Aquilo que cultiva, onde você cria hábitos, é o que você de verdade vai colher. Então, que bom é a gente estar falando aqui com pessoas que já estão em um cargo, que fazem movimento, é um cargo que tem expectativas altas da diretoria, que a gente precisa cultivar alguns comportamentos, algumas mudanças de forma compartilhada, para que a gente possa, de verdade, garantir que a liderança, o foco é o verdadeiro acelerador. Ele transforma o esforço, rotina em resultado. Esforço a gente vai ter em vários momentos. Rotina, vários momentos.
mas resultado é uma constância, que é a soma do esforço com a rotina, principalmente com o foco. Então, a gente está pegando essa tríade aqui de esforço, rotina, para poder fazer a diferença. Vocês perceberam que eu falei muito da palavra foco, que é a capacidade de saber o que você vai entregar e alinhar o teu comportamento em direção àquilo. Eu quero viver até no mínimo aos 100 anos de idade. Esse é um objetivo. O meu foco é chegar lá. O meu comportamento alinhado é eu abrir mão de algumas coisas que eu gostaria de comer e não tem sentido com o meu foco, com o meu objetivo, tá? Conectar aquilo que eu faço com o que eu quero. Meu foco é construir uma casa. Você sabe, já provavelmente está vivendo ou viveu isto. O meu foco é pagar a faculdade. Então você não abre mão de conectar isso àquilo que você quer de verdade. Muitas pessoas, e eu posso falar muitas mesmo, sim, na verdade tem um monte de foco e não entrega nenhum. Ela não gera resultado. O sentimento vai criando um medo na tua cabeça. Com o passar do tempo, você começa a acreditar que você tem um nome para isso, é chamado síndrome do impostor. Você começa a acreditar que você é um impostor, mesmo estando num cargo de liderança, mesmo tendo altos resultados para ter chegado até ali, mas talvez você criou tantas expectativas de foco que você acaba não conectando o teu comportamento para fazer, para avançar naquela meta. Ou criou um pacote muito grande de foco, de objetivo. E aí tu acaba desfocando, trabalhando um pouco cada um. E essa dispersão vai te fazer sentir esse gosto amargo de se sentir incompetente, é um sentimento muito ruim, de se sentir que trabalhou muito e não construiu. Essa dispersão do foco faz a gente chegar nesse desenho aqui, que eu quero compartilhar com vocês, que é um desenho onde eu mostro um pouco assim, de uma história que eu vou contar aqui do Marx. Imagine que cada seta dessa, você aqui o círculo, nós temos a energia, que é o tempo disponível que você tem, e os recursos que você tem para poder gerar o resultado. Então imagine aqui que o teu foco seria fazer uma viagem. Você vai fazer uma viagem para São Paulo. Tá? Essa viagem para São Paulo, então, você começou dando um passo, e cada seta dessa aqui representa um passo. Mas perceba que São Paulo ficaria para cá. Então, esse passo aqui está alinhado ao teu objetivo. Esse passo aqui representa o teu querer. Mas aí surgiu alguém lá para te atender, aí recebeu uma ligação do teu diretor, você não tinha planejado e surgiu um problema inesperado lá na operação, que vai surgir situações urgentes que você vai ter que correr atrás. Você esqueceu da reunião que tinha planejado e não se organizou. Você esqueceu de mandar um relatório para o financeiro. Você teve muitas interações e no final do dia você vai observar que só avançou um passo em direção ao teu objetivo, que era São Paulo. Mas você chegou com a bateria arriada. Você chegou esgotado. Teu dia foi extremamente improdutivo. Por quê? Tu tinha um compromisso em São Paulo e não chegou lá. Quanto e quanto que a gente faz disso? Tá? Quantas vezes a gente abre mão de ter uma linha e a gente realmente focar naquilo que é importante. Esse importante tem a ver com resultado, tem a ver com uma categoria de coisas importantes que você vai criar, tá? E tem a ver com gente. Então, assim, olhar resultado dentro da empresa sempre vai ser importante. O que é mais importante aqui, dentro do teu contexto? Você vai criar uma lista com coisas, olha, processos, o Petri falou que é importante, os indicadores estão aqui em foco em resultado, gente está aqui. O que mais eu tenho combinado que eu tenho como importante no meu cargo, no meu setor? Eu gosto muito da ideia de você fazer um cheque semanal com algumas perguntas. Esse material vai para você. Crie essa pergunta, de fato, o que eu entreguei essa semana? Que movimento eu gerei? Eu correspondi com as expectativas que as pessoas tinham a meu respeito? Como está essa entrega em relação ao que se esperava? Tá?
eu estou satisfeito? As pessoas que estão satisfeitas? Eu estou priorizando o que dá retorno de verdade? Ou eu estou me tornando um grande fazedor? Estou me ocupando? Cuidado, que a gente muitas vezes briga para se tornar ocupado. Esquece de priorizar aquilo que de fato precisa ser. Quem da minha equipe eu desenvolvi? Essa é uma pergunta que tem a ver, cada pergunta aqui tem a ver com um dos 3 focos, que é uma dica que eu dou quando a gente está muito acelerado, tá? E a gente acaba desfocando por, às vezes, ingenuidade de não criar microferramentas, como a gente vai discutir hoje aqui, para poder voltar para a pista e se tornar produtivo. Quando tu vai para uma reunião e tu tem esse teu olhar pensando no que está gerando resultado. Vamos lá, na minha vida pessoal, na minha vida profissional, na minha vida acadêmica, em desenvolvimento, vai criando as perguntas pelo contexto, pela tua expectativa. Profissionalmente, eu agreguei alguma coisa? Eu melhorei? A gente tem discutido muito, eu gosto muito da ideologia do Kaizen, que você precisa nada mais, nada menos do que ter o modelo mental entre 1% melhor. O que eu melhorei essa semana na empresa, na vida dos meus colaboradores, no meu produto, no processo, nos meus resultados, do que de fato eu melhorei dentro da empresa? É uma pergunta, como a gente entendeu nas perguntas poderosas, que não basta fazer uma vez na vida. Tu precisa ter consistência, isso é repetir essas perguntas o tempo todo. Ela te traz de volta para a pista. Modelo de feedback, no final eu vou falar um pouco, mas já antecipando, também. A prática do feedback tão buscada dentro da empresa de vocês, ela é essencial para trazer as pessoas para a pista, para continuar entregando resultado com potência, como já faziam, para garantir o que é importante, seja ter dedicação como importante e o foco em gente. Gente fazendo diferença, gente fazendo o que é importante, gente gerando resultado. Quem é o acelerador disso? Você. Não tenha dúvida que esse papel é seu. E quando a gente fala liderança de alta performance, está dentro desse eixo. Pode anotar que sempre que você for provocado, é um dos 3 eixos. Lógico que quando a gente montar o plano de ação, eu vou simplificar um pouco isso em entregáveis. A ideia é, o que é um entregável? Que tu não tem que pensar muito quando está claro que tem que entregar. Que a pessoa até mais humilde, a senhorinha lá do café, ela só batendo o olho, ela já sabe o que tem que entregar. Tá? Esse é o ponto que a gente precisa entender, porque realmente o que importa é o que a gente é pago para entregar. Aí as outras coisas, delegar. Delegar com perguntas é uma grande conexão. Dividir com o time, como é que você vai ensinar as pessoas se você não delegar? Elas precisam dessa delegação. Se tudo é prioridade e não tem tempo para nada, nada entrega, quem vive no urgente adia constantemente o importante. Vou falar uma frase que eu uso muito dentro de mentorias. Se você não está fazendo o que é importante, tenha certeza que, em algum momento, alguém vai vir fazer o que você não fez. Não é uma escolha tua e não é uma escolha da empresa. E não é maldade, porque a empresa ela precisa sobreviver, ela precisa ser produtiva e precisa que as coisas importantes sejam feitas com importância. Né? Isso é foco. Se você não está fazendo, talvez por um tempo até dure. Alguém vai ter que fazer. Não tem como uma empresa, uma pessoa deixar de fazer aquilo que é importante. Tá? Ela precisa que seja feita. E isto não deixar aquilo que é urgente tomar lugar naquilo que é importante na sua vida. Urgente grita mais alto, urgente é aquilo que alguém não planejou, urgente é um cliente irritado, urgente é uma pessoa que entrou nova na empresa e não tem culpa de não entender a empresa. Então, como a gente cria espaço na agenda para tratar as coisas urgentes? Precisa ser tratado. Começando entendendo essa planilha, essa matriz de urgência e importância,
onde a gente vai entender como diferenciar o que é importante do urgente. Vocês vão enjoar de tanto ouvir falar da expressão urgente, importante, importante, urgente, mas vamos pegar diretamente a matriz, eu vou abrir ela e nós vamos falar aqui rapidamente da simplicidade, rapidamente nem tão rápido assim, mas eu não vou entrar teoricamente, é isso que eu quero dizer, teoricamente, eu quero que você entenda o conceito. Entendendo o conceito, provocando isso no teu plano de trabalho, vai facilitar muito o teu dia a dia, porque ela cabe muito bem em ambientes industriais e ela gera muito alinhamento para as coisas que precisam ser feitas e tratadas com a devida importância. Ela é uma ferramenta essencial, ela tem muitos livros sendo falados, eu vou abordar em 2 quadrantes, o urgente e o importante, por isso essa conversa aqui, tá? Nós vamos entender como vamos priorizar as atividades nesse contexto. E é importante saber, importante e redundante falar, né? O que é importante raramente é urgente. Olha só, o que é importante raramente é urgente. E o que é urgente raramente é importante. Por que a gente está falando isso? Se eu estivesse agora em sala com vocês, eu estaria colando post-it nesse material. Então vamos entender o que é importante. Vamos lá, uma pergunta grave. O que é importante para você? Em 3 segundos, você teria que botar isso no post-it. O que é importante para você? Eu acredito que as respostas mais comuns seriam minha saúde, minha família, minha carreira, minha entrega, minha produtividade na empresa, ou os meus resultados, equilíbrio financeiro, o meu crescimento dentro da empresa. Perfeito, nós temos muitas coisas aqui. E se você está dizendo que é importante, tem que estar aqui. A família é importante? Perfeito. Saúde é importante? Perfeito. Resultado na empresa é importante? Lógico. Você tem que gerar resultado, senão a coisa não se mantém. Equipe é importante? Processos são importantes dentro da empresa? São. A gente falou de resultado, falou de pessoas, falou de processo. O que mais? Melhoria é importante? Lógico que é. Mas o que mais tem de combinados dentro da empresa que são importantes e que talvez deveriam de fazer parte dessa coluna do importante, desculpa, aqui, opa, tô do lado errado, dessa coluna aqui do azul, que é o que é importante. Essa folha nada mais é do que isso que eu estou expondo aí na tela também. Se nós temos uma lista das coisas importantes, eu vou pedir também uma lista das coisas urgentes. Vocês vão entender um pouco a metodologia da planilha, da matriz, desculpa. Ela vem num método muito maior, mas na prática, nos últimos 10 anos, me provou que usar a matriz de urgente e importante faz a gente desacelerar a mente, faz a gente desconstruir, construir 2 vezes a meta. Eu tenho na cabeça, eu sei que eu tenho. Eu quero ser feliz, eu quero cuidar da família, eu quero cuidar da saúde. Mas quando eu trago pro material, pro papel, eu materializo no papel, você está construindo 2 vezes. Psicologicamente, isso é comprovado, que quem escreve a meta no papel sai do piloto automático, que é 98% da população desse planeta, e vai para os 2% que tem a meta escrita. A partir do momento que escreve, desentulha tua mente a preocupação. Exemplo, tem pessoas que ainda hoje não botam despertador para acordar, porque acordam na madrugada. Só que ela passa meia parte da noite de sono preocupada que ela vai perder a hora. Para entulhar a mente com coisa que tu já pode resolver com o despertador. E ela tem orgulho de dizer que não usa o despertador. Eu não entendo muito o porquê não usar. Eu acordo antes da minha hora do despertador. Mas eu durmo tranquilo porque eu sei que ele está cuidando e vai estar na hora. Esse é desentulhar a mente. É você ter a meta para acessar. Para quando alguém chega para você e diz assim, Petri, suponha que seja o diretor de vocês. E ele chega no meu setor e diz, Petri, e aí como é que tu está hoje? Eu disse, olha, muita coisa importante aí para fazer, Petri. Aí eu, por respeito, digo, não tem não.
o diretor de vocês vai me olhar e dizer assim, como se eu estou pagando um supervisor de setor, de turno, e o cara não está fazendo nada importante? Mas, na verdade, eu tenho um monte de coisa, está explodindo na minha cabeça. Mas se eu for explicar para ele, nem eu direito não sei botar na ordem da mais importante. Mas hoje eu estou me ocupando com um vazamento de água que deu aí. E o diretor, não, eu gostaria que tu fosse junto comigo lá na outra filial. Não, pode ser. E eu vou junto por excesso de respeito, eu não disse um não para ele. E ele fica quase que o dia todo lá, e eu estou me destruindo mentalmente, porque eu tinha tanta coisa para fazer, que eu não disse não, e eu acabei pagando o preço por um sim, que eu dei para o meu diretor, e eu não tratei. O que o diretor gosta? E eles falam muito isso quando a gente toma um café com eles. Petri, melhor coisa quando eu chego para alguém, o cara me diz, tem um monte de coisa importante, e ele negocia comigo. Não, diretor, depende do que o senhor precisa. Eu preciso que tu venha junto comigo. Quanto tempo? Umas 4 horas eu te devolvo aqui no meio da tarde. Olha, seu diretor, eu queria muito. Mas olha só o que eu tenho de coisa importante para fazer hoje. Eu tenho isso aqui negociado com o pessoal lá do almoxerifado, isso aqui com o pessoal da manutenção, isso aqui eu tenho que estar junto para entregar para o pessoal do RH. Tá vendo aqui, ó? Eu tenho que entregar 2 feedbacks hoje. São 2 líderes meus que eu marquei há 15 dias com eles. Então seria muito injusto eu desmarcar, porque eu disse para eles que é importante. E eu aprendi lá com o Petri, se é algo importante, eu entrego tempo de vida. Olha a regra chave da matriz de urgência e importância. Se é algo importante, você tem que dedicar tempo de qualidade, tempo de vida. Por quê? Outra regra chave, anote isso. Porque como algo importante se torna urgente? Vamos pegar um exemplo aqui. Trocar o óleo do carro é importante ou é urgente? Você vai me dizer, é importante. Trocar o óleo do carro é importante, Petri. É importante se você cumpriu com o quê? Com o tempo necessário, tratou aquilo como importante. Quando chegou na quilometragem necessária ou o tempo necessário, você tratou como importante. Você foi lá e está feito. Cuidar do dente é importante? Dos dentes? Ô, Petri, imagina, falando de dente, hoje um dente custa quase 12, 15 mil reais para implantar. Eu teria que trabalhar meia vida só para pagar os dentes. Então, ele é importante, perfeito. Quando ele é importante? Quando eu dedico tempo, quando? Cuidando uma vez por mês? Não. Quando eu faço a manutenção básica, mensal, diária, semestral e anual. E se eu não cuidei, Petri, eu não cuidei do dente assim, não te preocupa. Ele automaticamente vai cair aonde? No quadrante do urgente. E aí você entendeu uma coisa fundamental. O que se torna urgente dentro da empresa? Coisas importantes que não foram tratadas a tempo como importante. A reunião que você não se organizou vai cair aqui no urgente. Não se preparou, tinha reunião no final do mês, deveria ter estudado os indicadores, preparar a melhoria, e foi deixando, e a rotina do dia a dia te engoliu. E chegou no dia da reunião, você foi despreparado. Caiu aqui como urgente. A troca do óleo não troquei, fundiu o motor, ou estragou o motor, bem no dia que eu não podia me atrasar. Caiu no urgente. Eu não consegui fazer os feedbacks que eu tinha programado lá com a equipe do RH. Depois acumulou um monte. Vai cair aqui no urgente. Qual vai ser a qualidade do feedback? Péssima. Qual vai ser o tempo que eu vou me dedicar? Péssimo. Nós temos um microfone aberto aí, né, pessoas? Alguém está com o microfone aberto, está pegando um som aí. Está pegando um telefone de fundo aí só para isso. Perfeito. Regra-chave. Se é importante para a empresa, quem vai dizer que não é? Se o teu diretor, numa reunião, definiu que aquilo é importante, por que não seria para o gerente, para o líder, para o supervisor? Se o RH validou uma ferramenta, o PCP validou uma ferramenta, vocês combinaram em sala e ela vai ser tratada como importante, ela tem prazo, ela tem data, ela tem nível de importância e ela tem consequência. Se não tratar como importância, vai cair como urgência. O que acontece quando cai como urgência? Todo mundo correndo. Aonde hoje a gente teria
um número muito maior de pessoas aí, de atividades dentro das urgências. É onde a maioria das pessoas estão, porque a maioria perdeu o foco no que é realmente importante, ou sabe, né? Exemplo, Petri, eu falei que a saúde é importante. Eu estou comprando uma bicicleta e parcelei em 15 vezes. Não é o esforço de pagar a prestação que vai mostrar, isso é a intenção. É ir lá e suar na bicicleta. É você mostrar que tem 2 picos de suor, no mínimo por semana, de 40 minutos, que o teu corpo precisa dessa interação física. Quando você diz, a minha equipe é importante, eu quero saber quanto tempo você se reúne, que modelo de feedback você trabalha, como você garante que a tua equipe saiba o que é importante para a próxima semana. Uma visão de curto prazo já é suficiente. Olha, equipe, eu tenho aqui uns post-it, vou mostrar para vocês, isso aqui é importante para a semana. Isso aqui é minha matriz de urgência. Eu vou citar para vocês como é que a gente fazia no ambiente, eu faço no meu ambiente de trabalho. Eu fiquei uma semana fora, voltei no sábado à noite, de viagem agora. No meu escritório tem a minha matriz de urgência e importância. Eu não estou no escritório nesse momento. E lá tem preenchido à mão e é todo rabiscado. O pessoal bota post-it, passa o amarelinho em cima. Enfim. Tem a liberdade que eu permiti, a gente discutiu, e eles podem construir em cima da minha matriz as outras coisas importantes ou urgentes. Eu cheguei lá no domingo, fui lá pegar um negócio que eu queria usar para levar para casa. O que eu olhei na minha mesa? A minha matriz de urgência e importância. Eu já comecei a segunda-feira sabendo o que eu esperava. Eu vou chegar lá, o que eu faço? Vou olhar a minha matriz. Como é que eu faço, Petri? Eu olho minha matriz, tudo que tem. Eu vou conseguir fazer tudo? Não, não vou. E eu tenho que estar preparado para entender isso e tenho que estar preparado para negociar com as pessoas ao meu redor que eu não vou conseguir. E aí, como que eu faço para me tornar produtivo? Eu vou escolher a mais importante para esse momento ou as mais. Eu escolho 2 até 3. Eu vou explicar para vocês, eu botei no material, o que é o PMI, que a gente vai virar, eu mostro no material aqui. Mas vou voltar a concluir aqui. Eu vou escolher e vou brigar com o meu foco. Vou dar um exemplo de outras empresas que estão brigando. Então, assim, nesse momento é relevante que você entenda o que é urgente, aquilo que costuma ter prazo curto, exige atenção imediata, você muitas vezes não tem o tempo para isso e que tem consequências muito, muito indesejáveis. Quando eu não cuido da minha saúde, numa vida toda, eu tenho consequências indesejáveis e vai cair na urgência, uma cirurgia e aí outras coisas que vão surgir. Tarefas importantes são aquelas cujos resultados impactam. O que é impactar? Melhorar a tua vida, eliminar, matar bem um problema, fazer tu gerar um bom impacto, um rastro. As pessoas vão dizer, aquela pessoa lá, cara, ele é muito produtivo, ele entrega, ele faz resultado. O que é resultado? Ele cuida de resultado, cuida de pessoas, cuida de processos, cuida de melhoria. Ele divide o tempo dele para fazer as coisas importantes. Não que ele consegue resolver tudo. Nós nunca vamos ter tudo resolvido. Nós vamos ter a grande parte disso resolvido. E esse é o nosso papel do que de fato é o teu objetivo, do que tu busca atingir. Nesse contexto, para conhecimento, eu não vou entrar aqui muito na teoria, como eu prometi. A matriz de urgência e importância, ela é chamada de matriz Eisenhower. É um gráfico, né? Está aqui o gráfico, ele está escondidinho aqui por trás, ó. É um gráfico que tem 4 quadrantes. E o teu objetivo nesse gráfico, deixa eu só mudar a cor aqui. O teu objetivo nesse gráfico, ele é você entregar o melhor desempenho numa relação urgente e importante. Então, nós queremos estar aonde? Aqui, ó. Esse é o papel, que é urgente e o importante. Aqui urgente, aqui o importante. Ó. O importante está aqui. No quadrante, no gráfico, você começa aqui no eixo 0, né, e vai entregar o maior resultado aqui. Onde estão as tuas metas, teu planejamento? Aqui são as crises na urgência. O que está tomando o teu tempo? São os ladrões do tempo. O que é distração? Esse eixo de distração aqui está matando com a produtividade das pessoas. O telefone é um grande exemplo que nem o colega ali colocou, tá? A matriz de urgência, então, ela é uma ferramenta de gestão
Tem muito material que vocês podem buscar sobre, mas entendendo esses dois quadrantes aqui, e o exemplo da matriz que eu coloquei para vocês ali, eu não preciso falar sobre dimensão de urgência, a não ser negociar com vocês, quando lá no plano de trabalho de vocês vai ter uma linha onde você vai botar U e a outra linha que você vai botar I. E você vai saber automaticamente que é urgente ou importante. E quando o teu chefe, o teu líder, o teu diretor colocar lá urgente ou importante, você vai saber bem o que você se trata. Urgente, a gente está nesse sentido correndo atrás aí. Importante você estar, sim, produzindo uma mudança dentro da empresa. Tá? Eu poderia citar aqui, eu vou pegar um grupo que é do sul do país como exemplo, não é esse que eu dei o exemplo dos 5 sócios, mas onde o diretor deles, que não tinha uma agenda para almoçar na empresa de tão acelerado que estava a vida dele, tinha grande dificuldade de focar no que era importante. Não porque ele não queria, porque realmente ele assumiu a diretoria da empresa para fazer expansão. Com isso, assumiu um grupo, que eu fiz parte, um comitê executivo, para fazer a expansão dessa empresa, nos 3 estados aqui do sul do país. Só que aí restava o quê? 5 minutos por mês para mim sentar com ele e alinhar as coisas, era muito rápido, era impossível. E ele dizia, não tem como eu fazer, Petri, na minha agenda não tem. E a gente foi trabalhar essa ferramenta que eu chamo de PMI com ele e a matriz de urgência. E quero explicar para vocês. Ele, como diretor, ele tinha uma expertise na área comercial. A empresa queria crescer e dependia da área comercial ter os modelos de negócio montados. Produto novo, linha de faturamento nova, equipe nova, processos novos. Todo esse contexto foi redesenhado. Imagina o sofrimento dele, que é uma pessoa de alta performance. Ele era um atleta no passado. E aí ele não tinha tempo. O tempo era um limitador. Ele estava quase, tanto assim, aumentou de peso, ele começou a ter problemas de saúde, de nível de pressão nisso e tudo, porque ele queria fazer tudo e não tinha como. E esse é o pensamento de quem quer fazer tudo. Eu quero contar a história do Max até o final do nosso encontro aqui, que você vai perceber que o Max era um grande fazedor, como esse diretor, que era o Rodrigo, desse grupo, e ele entendeu que ele não daria conta de tudo, então ele precisaria de um método. E esse método teria que fazer com que ele fizesse as escolhas daquilo que de verdade faz a grande diferença, que só ele podia fazer, e delegasse, terceirizasse as outras coisas. E aí ele precisaria de um tempo de qualidade. A gente começou a ensinar ele a voltar a fechar a porta da sala dele, a não usar mais o telefone, o computador. O computador eu digo para a interação da internet, para ele negociar com a diretoria, os pares dele e com a equipe dele, ele ia entrar numa sala e ia fazer o PMI. O que é o PMI? Primeiro, a coisa mais importante do dia que ele tem que fazer, que vai gerar o maior resultado. Então, primeiro, o mais importante. A gente eu uso o PMI dessa forma, eu viro a página, eu pego a minha matriz de urgência, eu vou riscar aqui numa coisa importante ou urgente, mas geralmente é importante que vai matar as coisas urgentes. E vou escolher 1, 2 ou 3. Vou escrever no outro lado da página PMI, manualmente. E aí eu vou fazer um combinado comigo mesmo de produtividade. Se essa é a coisa mais importante que eu deveria de fazer, se é o recurso que eu tenho, se com ela vai gerar o maior resultado, eu vou impactar mais gente com isso, por que eu não faria o que é mais importante? Não tem sentido nenhum. Por que eu vou fazer as coisas mais urgentes? Porque elas gritam mais alto, porque elas batem na porta, porque elas tocam o telefone. O mais urgente grita mais alto, o mais urgente incomoda. E aí você só que precisa criar um padrão. E a gente começou a levar ele, preparar ele para trabalhar o foco ao extremo, que é o PMI, onde ele pega 1, 2 coisas e se dedica 2 a 4 horas, depois ele se dedicava a 4, intensamente, que valiam por 1 semana de trabalho nesse picadinho de foco que estava tendo. Ele começou a entender o quanto isso gerava movimento dentro da empresa para preparar a empresa para a expansão. Gente, o que a empresa não cresceu em 17 anos, ele fez crescer em 2 anos e 7 meses. É impressionante. Só que assim,
Era foco ao extremo. A partir do momento que ele bebeu da fonte dessa ferramenta, matriz de urgência, derivada do plano de ação, das estratégias da empresa, da diretriz, a gente cascateava para a pessoa mais simples da operação entender na matriz qual era o movimento da semana, da quinzena e do mês. Cabia a gerentes e diretoria olhar 6 meses e trazer para o dia hoje para as pessoas. Então, o PMI, eu, Petri, chego no escritório, como eu cheguei segunda, no escritório, peguei na segunda-feira o meu PMI e combinei. Até 15 para as 10 da manhã, eu estou no meu PMI. Não atendo o telefone, não atendo pessoas, não vou interagir, não vou contar como foi a viagem, não vou discutir as pendências, nada. Eu vou trabalhar o PMI. Não consegui resolver. Aí eu vou atender as outras demandas, as coisas que surgiram, tem as coisas urgentes, e volto de novo no começo da tarde ou no outro dia de manhã, até matar bem matado o meu PMI. Isso me faz escolher um exemplo, né? Quem conhece Pareto, se você não conhece, eu sugiro conhecer, eu vou conversar pessoalmente sobre isso ali. De 25 coisas que eu tenho, que eu posso fazer, ou que eu devo fazer, se a gente for fazer uma matriz de urgência, vão sobrar 5 coisas aqui. Isso é Pareto, do que é os 20%, né, realmente que eu deveria de fazer. Dessas 5 coisas aqui, eu não vou conseguir fazer as 5 hoje. E eu preciso me preparar mentalmente para saber qual dessas é a mais relevante, que mais vai gerar impacto, vai me deixar mais feliz. Esta, beleza. Essa eu não vou fazer hoje. Ou eu vou delegar, ou eu assumo que não vou fazer e vou pagar o preço por não fazer. Eu vou negociar com as pessoas que eu devo, mas eu vou fazer essa aqui bem feita. De novo, essa é a top das mais importantes. Fez essa, vou para a próxima se tiver tempo. Não concluir, não adianta começar a fazer um pouco de cada uma. Tá? Esse é o PMI dentro do Pareto. É importante, o que realmente importa não é óbvio, não está na cara da gente. A gente vai precisar conversar com a diretoria, porque muda muito. Conversar com o teu líder a cada 2, 3 dias. Muda de acordo com a cultura, o tipo de jeito da empresa, muda com o cliente, muda com o produto, até mesmo no dia da semana as coisas mudam. A gente precisa buscar para entender o que realmente é importante nesse contexto. Deixa eu pegar aqui o exemplo da minha matriz do Max aqui e vou contar essa história do Max, senão eu vou prometer a história e não vou terminar contando a história para vocês. Eu quero no final fazer um rápido debate. Para ilustrar essa história, eu vou contar uma história que foi um marco, assim, há uns 5 anos atrás. Lógico que isso é uma história real, mas que não, eu mudei o nome, o Max não é o nome dele. E essa história, ela aconteceu numa empresa, numa cidade na área têxtil aqui, chamada Brusque, Santa Catarina. O Max é uma pessoa de 40, hoje deve ter quase 50, porque já faz quase 5 anos isso, de 44, 45 anos de idade. O Max estava com a esposa grávida naquele contexto, e o Max é um cara que sempre quis dar certo e sempre foi um cara muito proativo dentro da empresa. Para vocês entenderem o Max, encurtar uma história bem longa, o Max é o cara que chega primeiro na reunião, o cara que nunca deixa e-mail acumular na caixa postal. Nas reuniões, quando alguém pede, alguém pode buscar uma cópia, ele é o cara que levanta a mão. Detalhe, ele já coordena uma equipe na área de projetos dessa empresa. Só que é o seguinte, o que tem na história do Max? O Max, quando eu tive contato com ele, foi através dele, da empresa, ele estava buscando um apoio para performar, desenvolvimento, alinhamento da vida dele. Ele já se sentia uma pessoa de idade. Na fala dele, eu já sou velho, eu já deveria ter dado certo na vida. Eu disse, mas Max, tu já deu, está num setor, num cargo importante na empresa Petri. Quando eu chego em casa e eu me olho no espelho e alguém me pergunta se eu de verdade sou uma pessoa competente, se eu estou feliz, eu não estou. Olha só, botaram software, equipamentos lá na empresa. Olha só, Petri, eu uso 2 telefones, ele tinha um em cada bolso dos telefones. E os últimos anos, Petri, parece que eu só trabalho. Parece que eu não tenho vida pessoal. Minha esposa está para dar à luz, eu mal acompanho, agradeço. Eu trabalho que não é pela empresa. O que mais me deixa incomodado, e olha a fala do Max, é eu estar decepcionando os meus chefes, os meus diretores, porque eles acreditam muito em mim, eles esperam muito
do meu trabalho. E eu sinto que eu estou decepcionando eles. E aí eu insisti, mas é uma percepção tua, tu conversou com ele sobre isto, ele disse, não, eu tenho um sentimento muito forte, é que eu estou decepcionando, e isso me deixa muito angustiado. Em contrapartida, eu vou ter a minha primeira filha agora, cara, eu já tinha que ter dado certo, eu tinha que ser uma pessoa reconhecida. E o que é reconhecido para ti? Eu não estou decepcionando os pessoal, o meu salário não é ruim, é bom e tal, e eu não quero ver no olho deles que eles não estão felizes comigo. Max, beleza, vamos procurar entender o teu contexto, vamos melhorar isso. E aí, a gente conversou umas 2 vezes, ele leu um material sobre foco, a gente começou a trabalhar isso, mas foi um pano de fundo, não era a prioridade, a discussão do foco. A prioridade era entender como ele estava trabalhando, qual era o contexto dele de produtividade, mas a gente não tinha entrado na discussão de foco ainda, como a gente está entrando aqui. E não tinha montado o plano de trabalho dele, enfim, nem as ferramentas. O que aconteceu nessa história, tá? De repente, eu recebo uma ligação do Max no sábado, dizendo que ele iria pedir a conta. Quando ele voltasse do auxílio maternidade, ele ia pedir a conta na empresa. Eu disse, como assim, Max? Mas tu soube que tu se afastou, tua filha nasceu? É bem por isso, Petri. Eu tive uma situação que me fez pensar muito e eu vou pedir a conta quando eu voltar para o trabalho. Essa foi a fala dele. Max, eu acho precipitado, tu deveria ter uma conversa franca com a tua diretoria, mas eu entendo que não. Não, Petri, eu já conversei com a minha esposa e eu vou... Falta 3 dias ou 4 dias, sei lá, para ele voltar. Eu tinha emendado férias também e eu vou voltar. Como é que tu vai fazer? Ele disse, eu vou chegar lá de manhã cedo, vou chegar 1 hora, 2 antes, vou pegar as minhas coisas, tudo, que estão na gaveta e vou sair. Quanto tempo de empresa? 14 anos. Vai deixar um cargo de coordenação de uma equipe. Bom, e isso está confortável para ti? É uma decisão tomada? É uma decisão tomada. Não tem mais tempo para a gente inverter? Não tem. Então tá bom, Max. Te desejo sucesso e tal. Quando tu comunicar a empresa, tudo, a gente volta a conversar para ver como fica esse nosso trabalho que está inacabado. Aí passou, né, nesse contexto aí, daí ele contou a história, eu acho que eu contei a ordem dos fatores aí invertida, mas assim, ó, ele disse que chegou numa sexta-feira de manhã, foi o fator decisivo que ele estava fazendo as escolhas erradas na vida dele. A esposa entrou em trabalho de parto. Ele foi, antes de ter tomado essa decisão, ele foi para o hospital, chegaram no hospital umas 10h30 com a esposa. Quando a esposa ia entrar para a sala lá para eles fazer o parto, a enfermeira disse, pai, onde é que está a bolsa da gestante? Porque vocês vão entrar 2 pessoas na sala, vão sair 3 pessoas, e a tua filha vai nascer, eu preciso de toda aquela bolsa que vocês já devem ter preparado. Tá lá no carro, vou lá pegar. E aí ele se despediu da esposa e ela disse, vai voltar rápido, vou, ok, está em trabalho de parto, aquela correria, né? E ele naquela tensão. E quando ele está chegando na porta, para chegar perto do elevador, o que acontece? Toca o telefone. Ele, apressado, não foca, né? Não olha no telefone, e coisa que naturalmente, no jeito de ser do Max, ele não faria. O Max naturalmente atenderia o telefone, sempre. Tá? Ele não atendeu o primeiro telefone, deixou e chegou perto do elevador, toca o segundo telefone e para o outro. Tocou o segundo telefone dele. Aí ele olhou, era a diretora dele. Max, onde é que tu estás, Max? Hoje aqueles clientes que vieram de Portugal estão aqui para fechar aquele contrato, depende de você para apresentar o projeto. Aí ele, eu estou no hospital, aconteceu alguma coisa contigo? Não, comigo não, minha esposa está dando a luz. Max, eu não sei como fazer, mas nós precisamos que tu apresente esse projeto para eles, é importante, Max. O Max olhou aquilo, já deu, um coração disparou, olhou para a esposa de volta ali, aquela pressão toda, a enfermeira esperando a bolsa, e aí o Max tomou uma decisão terrível. Qual decisão você acredita que ele tomou? De recusar e não ir para a empresa, só para você entender o contexto. Levava 45 minutos para chegar na empresa, do hospital até a empresa. E ele tinha essa situação da primeira filha ali dando à luz. O projeto da empresa era bem importante. Mas a diretora falou que era importante que ele estivesse lá. Ele não sabia que era tão importante, porque nem estava tão programado assim para ele participar. E aí ele saiu e tomou uma decisão. Ele foi lá, pegou no carro a bolsa, voltou correndo e disse para a esposa,
eu vou até na empresa correndo e volto rapidinho aqui, vai dar tudo certo. E saiu, a esposa ficou muito chateada, ele tomou uma decisão que ela não perdoou nunca mais ele, né, sobre isso, e ele foi correndo que nem um maluco até a empresa. Ele chegou lá a menos de 30 minutos, segundo ele. Quase estourou o carro de tanto correr. Quando chegou na empresa, isso já era umas 11h40, por aí. Entrou na empresa, ele viu todo mundo no corredor, o pessoal já estava tomando um café, lá tem muito aqueles cafés com cuca, aquelas... e tal. E ele viu que não estava aquele nível de urgência ou importância, a reunião estava bate-papo, o pessoal cumprimentou ele chegou para a diretora, já começou a reunião, não, Marcos, já terminou, nem precisou muito, a gente deu um jeito lá, apresentou, ficou bem bom, parabéns aí vocês pelo projeto e tal. O Marcos quase caiu no chão, ele viu que estava todo mundo ali já sorrindo, comemorando, e ele, quando olhou, se mandou de volta para o hospital. Lógico que ele chegou lá, o parto já tinha acontecido, a filha já tinha nascido, ele não teve tempo de fazer higienização para entrar, impediram ele de entrar, ele só conseguiu ver a filha, junto com os outros, que daí já estavam lá no hospital, os parentes, pelo vidrinho, quando eles estavam fazendo a pesagem dela e tal, e embrulhando ela ali, aí mostraram assim, o relance, tudo o que planejaram por muito tempo. Ele tomou uma decisão do que era mais importante naquele momento na vida dele, e não tem volta, né? Somando isto, com a decisão anterior que ele já queria sair, ele resolveu então de fato sair. E numa segunda-feira, quando ele voltou para a empresa, 6 e pouco da manhã, ele chegou na empresa. Nervoso, incomodado, pensando, né, primeiro emprego dele, primeira empresa que ele vai pedir a conta, e ele foi lá e pegou as coisas na gaveta. Quando ele estava pegando as coisas, o que aconteceu? Deu ruim na barriga, começou a dar um ruim, ele nervoso, incomodado, não teve jeito. Ele teve um chamado da natureza, teve que sair correndo para o banheiro. Para vocês entenderem, chegou a um banheiro grande, assim, um banheiro tipo de rodoviário, cheio daqueles banheirinhos, né, dentro das casinhas lá. Ele pegou a penúltima no final, disse para ninguém incomodar, ele foi já na penúltima lá. Isso era umas 6h30, 6h40. A empresa começa às 7 horas, o expediente normal deles, 7 horas e 3 minutos, segundo eles, 7 horas e 3. E aí, não tinha ninguém quando ele chegou. De repente, ele lá no banheiro, naquela situação, portinha fechada, ninguém viu ele. De repente, ele escutou um barulhão, entrou um grupo de pessoas dentro daquele banheirão. Ninguém sabia que ele estava lá, o pessoal supondo que o banheiro estava vazio, começaram ali, foram lavar a mão, lavar o rosto, o pessoal estava se preparando, ele entendeu o que estava acontecendo ali, e era a equipe, o conselho executivo da empresa, gerentes e diretoria, mais os conselheiros da família externos. Tinha ali um grande grupo, aí de umas 8, 7 pessoas, que vêm, eles tomam café antes do saguão da entrada da empresa, e aí ninguém mais, depois que entra, a reunião vai até terminar, eles não param para café. É comum isso eles fazerem ali. E aí ele escutou o pessoal falando e, de repente, ele escutou a voz, o nome dele. E aí aconteceu algo assim que o Marcos nunca podia ter imaginado. Ele teve o maior solavanco da vida dele, quando ele ouviu assim, alguém falou, e o Marcos, nós vamos resolver hoje a situação dele? Como é que está o Marcos? Daí alguém falou, não, o Marcos é gente boa. É gente boazinha. Gente boa, aqui é uma expressão assim, tipo, coitadinho, gente boa. Ele se esforça, mas ele não está conseguindo entregar os projetos dele. E a gente até pensa se talvez não tinha uma outra área melhor para ele. E alguém falou, não, deixa ele lá. Do jeito ali ele chegou no teto dele. Algumas expressões desta forma. Você já se imaginou no banheiro, de calça arriada, portinha fechada, o Max na hora disse que ficou incomodadíssimo, incomodado, vermelho, pensou em puxar a calça, se vestir, bater na porta e dizer, eu estou aqui, escutei tudo o que vocês falaram. Só que naquele momento, o que ele fez? Ficou mais quieto ainda, inclusive levantou as pernas para que ninguém visse ele e pensou o seguinte, não, isso não pode estar acontecendo. Cara, então eu tinha certeza que eu estava certo, que as pessoas estavam decepcionadas comigo. E de fato ele tinha. Só que eles gostavam muito dele, e a fala ali, ela foi um pouco negativa e pejorativa, mas foi o pior feedback da vida dele. Ele recebeu o maior solavanco da vida dele, e eu diria que foi o melhor momento profissional que ele teve. Por quê? Vou explicar. O Max, naquele momento, levantou os pés e pensou. Ele ficou das 6h40 até umas 7h20 naquele banheiro pensando o que ele ia fazer. Tá, mas o Max já foi lá para pedir a conta, então que problema teria? Só que ele saiu daquele banheiro, ele literalmente saiu do armário.
Ele tomou uma decisão e essa decisão mudou todo o caminhar do Max a partir daquele dia para frente. Ele decidiu o seguinte: não, eu não sou assim. Cara, eu me esforcei a vida toda para dar certo e eu trabalhei demais, me tornei de verdade um fazedor. Isso depois, quando eu discutia com ele, a gente chegou nessa fala. Essa fala dele depois foi conversada lá dentro e virou uma aprendizagem, tá? Por isso a gente está falando dela. E ele disse: eu não sou um fazedor, eu sou um cara que gera resultado. Eu me desfoquei, eu perdi o meu foco. E aí o Max tomou uma decisão, a mais importante da vida dele. Eu não vou pedir a conta, eu vou provar que eles estão errados. Ele foi para o setor e pensou, analisou, e naquele dia ele disse que pegou um bloco de papel e escreveu: o que eu vou fazer para parar de ser um cara que faz tudo para todos? E ele tomou uma decisão que, para mim, tem um risco grande. Ele não negociou a mudança dele com ninguém, ele simplesmente tomou a decisão que ele ia mudar a forma de fazer as coisas. E ele começou a avaliar tudo que entra para ele, o que ele faz, baseado em alguns critérios. Quais critérios são estes que vão definir o que ele vai fazer, e ele só iria fazer o que fosse importante de verdade para a vida dele, para o contexto dele na empresa? Então ele começou a avaliar o seguinte: ele fez uma pergunta: o que eu consigo atender esses pedidos com o tempo que eu tenho, com o recurso que eu disponho? Recurso, às vezes, é matéria-prima, material, equipamento, e o tempo. Então ele sabia que o tempo era um recurso-chave para ele se tornar produtivo. E o que ele tinha de recurso lá permitia ele fazer o que ele deveria de fazer. Essa é a coisa mais importante que ele deveria de fazer. Se não fosse o sim óbvio, ele não faria. E ele não teria problema de dizer não para as pessoas. Ele começou a só ir em reunião que tinha sentido ele ir, não a todas que ele recebia convite. Ele começou a não pegar coisas que não fossem importantes. A equipe estranhou muito. Ele não tratou com grosseria, ele não foi desrespeitoso. Ele só dizia: não, não é a coisa mais importante para mim fazer. Eu alinhei com o meu chefe hoje o que eu tenho de importante e eu vou focar no que ele alinhou comigo. Eu não posso fazer isso para ti. Mas, Max, tu sempre fez. Não vou poder fazer, lamento mesmo, mas... E aí nasceu muito a discussão de você dizer não para coisa, não para pessoa, separar a pessoalidade. Se você não estabelecer prioridades, como era o caso do Max, alguém fará isso por você. Quando alguém te perguntar: tem algo importante que você está fazendo hoje? A pessoa quer saber se tu tem prioridade. Ou qual é o teu foco hoje? É a mesma pergunta, quer saber se tu tem prioridade. Ou o que tu construiu há 15 dias atrás? Onde está a tua construção, a tua prioridade? Abrir mão de fazer escolhas conscientes do que tu vai construir, fazer e priorizar, permite que todo mundo, todos, controlem a tua vida. Aí vai ser setores de apoio, vai entrar lá. E os setores de apoio são ótimos em entrar, não por culpa deles, porque você não estabeleceu prioridade. Eles vão lá e vão definir que tu tem que fazer isso, tem que entregar aquilo, aquele outro. Eles vão definir a tua agenda. Se tu não definir a tua agenda, o teu tempo e a tua energia vão se acabar. Porque quando tentamos fazer e realizar concessões, elas acabam com o teu principal recurso. Qual é a tua energia? A intenção, a vontade de fazer as coisas, o querer. Tu acorda de manhã cedo, a vontade de fazer. E essa energia vai se descarregando que nem uma bateria. Você vai chegar no final do dia, a tua bateria vai estar lá embaixo, no sinal vermelho, descarregado e piscando a luz para recarregar. Essa energia, ela é finita. O teu tempo é de 8 a 10 horas numa empresa. Esse tempo eu uso como para fazer as coisas que eu preciso fazer. E como eu gasto a minha disposição, a minha energia. Se eu não definir a minha prioridade, as pessoas vão fazer. E o Max começou a fazer isso de uma forma bastante consciente lá dentro. Como eu antes falei da energia, se tu ficar dando um passinho para todo lado, tu não chega a lugar nenhum. A questão é, qual é o grande passo que tu vai dar, que vai ter consistência? Aqui começa com a matriz de urgência / importância, você criando ela, a gente criando em equipe, compartilhando em sala, você criando junto, não te preocupe com o modelo, nós vamos criar um plano de ação que vai pegar lá no teu funil do que a empresa tem. Imagine que isso aqui seja um funil.
E tudo que tu tem para fazer está aqui. E aqui nós vamos definir junto contigo uma proposta do que é mais urgente, do que é mais importante, que vem do teu plano de ação, que tu vai tratar com o teu líder, com o teu gestor, para se tornar uma pessoa com mais potência do que você faz hoje. Tá? Essa relação de realmente, deixa eu só voltar aqui, essa relação realmente que você vai focar naquilo que de fato tem sentido para você, para a tua equipe, para o teu time, que gera resultado, que realmente você tratou e é importante, que vai focar em gente e vai evitar essa dispersão, pode voltar lá no início a fazer você repensar se de verdade eu não tenho tempo ou eu não estou tendo foco. Eu não quero que você sinta essa insatisfação no sentido de você estar realmente se sentindo improdutivo por querer dar certo. Ser o que o Max passou, você não precisa passar. Como está o Max hoje? Ele gerencia o setor, já trabalha lá, pelo menos a última notícia que eu tive, eu não tive mais contato faz 1 ano e meio, 2 com eles. Ele é um gestor, eles risada dessa história, porque ela trouxe ele de volta. Feedback poderia ter trazido, um alinhamento dentro da empresa poderia ter trazido, o plano de ação, alguém diz, não, isso aqui não é tão importante, vamos te trazer de volta para a pista, nível de tolerância poderia ter trazido. Tem muita gente, muitos de vocês querendo muito dar certo. Não é trabalhar demais, é trabalhar certo, é trabalhar no que dá resultado, no que faz diferença. Esse processo é lubrificado por comunicação ativa. Então eu queria aqui, nós temos meus 5 minutos que eu estou falando e tal, 5 minutos, a ideia é que você não precisa viver o que o Marx viveu para ter esse solavanco que fez ele sair do armário. Não é idade, é prioridade, é foco. Então eu gostaria aqui de jogar no ar, de verdade, tem sentido para você repensar no que você está chamando de importante? Você trata importante com o devido tempo de vida? Você de verdade se sente que poderia ser muito mais produtivo e ser muito mais feliz? É com pequenas ferramentas que você gera um grande estrago positivo. Matriz de urgência, importância, a criação do plano de ação, a construção disso compartilhado dentro da empresa, permite você errar e acertar. Isso vai fazer você ter muita potência, eu não tenho dúvida e poderia dar muitos exemplos, mas começa com um pequeno passo. Então, quero deixar no ar aqui. Na próxima vez que um consultor sentar com vocês, um instrutor, um técnico, como eu fiz lá, qual é o teu 1% que você melhorou, mudou nos últimos 90 dias? Você de olho fechado vai pegar e dizer, Petri, cara, me dá um bloco, isso aqui é muito pequeno para me escrever. O que você mudou como pessoa no último mês? O que você mudou no teu setor nos últimos 3 meses? Você não vai ter dúvida de escrever isso. Eu atendi na segunda-feira à tarde um grupo que trabalha com isso há mais de 8 anos, que trabalha com essa matriz implantada lá. Por que eles implantaram? Cabe muito bem na mesa operacional de equipes de fábrica. Você deve trabalhar com um planinho de ação básico, alinhado com o teu gerente, teu diretor, e cada 3 meses vocês calibram ele. Vamos construir isso junto. É o movimento do próximo encontro. O que você melhorou de 1% nos últimos, vamos pegar aqui 15 dias. Qual é a tua melhoria que tu trouxe para a tua vida? Faz parte do que você quer intencionalmente ou foi um acidente de percurso? Trata as coisas importantes como importantes. Muitas vezes a gente não tem mais uma chance para refazer isso, principalmente quando se trata de vida, que o teu tempo perdido não tem volta. Não tem, é o recurso mais caro da nossa vida. E quando a gente monta, tem uma linha da vida que a gente monta aí numa atividade, e tu percebe que há um tempo que está se indo e que tu não vai ter esse tempo sobrando, quando cai a ficha, às vezes é muito tarde. E essa é a grande aprendizagem de pessoas que têm uma grande idade e entenderam que eu deveria ter focado no que era importante, Petri, mas eu nem sabia o que era importante. Gente, está aberto aqui a fala, Flaviane, fique à vontade de puxar. Estou aqui à disposição, a gente vai estar se reunindo daqui a 3 a 4 semanas, né? E
Tomara que eu tenha provocado um solavanco que te gere um desconforto para te dizer assim, cara, vou sentar com a minha família e vou ver o que é importante. Não é quantidade de tempo, não é quantidade de dinheiro, é foco. Tudo, eu posso falar isso, tudo que tu botar, o foco vai acontecer. Não tenha dúvida. Tem exemplos aí na empresa de vocês extremamente positivos, que a pessoa disse, eu vou construir uma casa sem dinheiro. Meu, ela construiu. E o chefe dela não conseguiu construir e mora de aluguel. Esse não é um exemplo de vocês, esse é um exemplo que trabalhou comigo. O motorista da empresa, o motorista do presidente da empresa, construiu uma casa e vendeu para o gerente da nossa usinagem. Nada contra. O cara que não tinha dinheiro sabia usar um salário que era 10 vezes menor para construir uma casa e vender para o outro que não sabia usar o dinheiro como importante para o futuro dele. Foi uma grande lição estudada numa escola de liderança lá e foi muito legal ouvir os dois, tá? Foi muito legal. E era gente da casa. Flaviane, parei então de falar. Agradecer, Petri, mais uma vez. Alguém quer falar, gente? Comentar? Eu quero bater as fotos depois para mandar para ti também, né, Flaviane? Mostrar o pessoal abrir as câmeras, né, se puder abrir. E é um assunto que incomoda bastante a gente, pelo menos eu, né, fiquei muito incomodada sobre esse assunto, sobre essa questão de estabelecer prioridades, de o que realmente é importante. E eu acho que veio para agregar muito, e muito obrigada. Ótimo, então. Pessoas, dúvidas, a gente tem um canal lá aberto no nosso mural, bem legal vocês colocar lá, eu vi que tem pessoas que interagem bastante e tem pessoas que ainda não conseguiram ter tempo para interagir. Quero desejar uma ótima e produtiva semana para vocês. Tirem um tempo para botar no papel o que ficou desse encontro. No próximo encontro, mandatório, muito importante que tu faça, risque, mas preencha à vontade. Se for urgente ou importante, todas as coisas tu tem. Seja da tua vida pessoal, profissional, na matriz. Tá lá, eu vou postar também o modelinho para você. E traga para o próximo encontro isso para entregar para a gente lá. Leia o artigo também. Eu vou bater uma foto agora. Deixa eu botar aqui para bater a foto para vocês. Opa, peraí. Tem um pessoal saindo lá. Leia um artigo também, tá? E essa tarefa feita, ela vai ajudar a gente a caminhar mais fácil no encontro lá. Uma ótima, produtiva semana. Gratidão aí para a empresa, o pessoal do RH, a Rayane, Flaviane. Pessoal, um abraço aí a todos e se encontramos próxima semana. Material disponível daqui a 20 minutos aí para todos vocês ali na plataforma, tá bom? Um abraço. Até a próxima semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau. Engraçado, Flaviane. Eu não Pronto, Petri. Algum recado paroquial? Não, só que eu vou providenciar o que você me pediu para preparar o próximo encontro. Tá. Tá Tranquilo. bom? E qualquer coisa, eu mando um áudio para ele e vice-versa. Mas assim, é só pegar o que tu tem de insumo. Não tendo, eu sigo o padrão tradicional de indústria. Bem tranquilo. Não, mas Vai agregar, tá? eu vou pedir para ele, eu acredito que ele vai mandar sim. Então tá bom. Tá bom? Um abraço, Então, bom te ver de novo. tchau, Petri, Tá? até a próxima. Até mais, tá? Tchau, tchau. Tchau.